Nós vamos continuar a tratar do tema. Nós temos caminhado em uma série de mensagens que trata sobre o amor à igreja. Mas não o amor à igreja universal, né? A igreja que está espalhada por todo mundo, mas o amor, um amor específico à igreja local, a igreja que fazemos parte. Então nós vimos a necessidade nas últimas semanas de pertencermos a uma igreja, fazermos parte disso, porque Deus nos salva com esse objetivo, né? Que façamos parte da família. Também vimos na semana passada, né, como nós devemos estar agregados, como nós devemos estar juntos com os nossos irmãos. E hoje à noite nós vamos para mais uma dessas características, e essa característica é o congregar. E nós vamos pensar um pouco hoje, por que devemos congregar? Por que congregar é importante? Por que é importante eu ter um endereço? Por que é importante eu ter um povo que eu chamo de irmãos, mas que há responsabilidade entre nós? Porque essa responsabilidade, ela só acontece na igreja local. Nós entendemos que temos uma aliança, nós temos um pacto, estamos debaixo de um pacto, uma aliança feita entre nós, e esta aliança traz não só privilégios, como responsabilidades também. Então somos sim responsáveis uns pelos outros. Sabe aquela ideia que talvez eu e você já tenha dito, e algumas pessoas talvez ainda digam, eu vou na igreja, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, todo mundo tem a ver. Todo mundo. Todos nós aqui, todos vocês têm, não só porque tem marcado minha vida, mas porque oram por mim, estão sempre de olho, e se vê alguma coisa errada, tem o dever, em amor, de chegar e falar: pastor, errou aqui, pastor, não entendi, como é que foi isso? E da mesma forma isso vai acontecer, e entre nós isso também vai acontecer, porque existe responsabilidade entre nós. Então hoje nós vivemos num tempo talvez de retrocesso ao congregar. As instituições, elas passam por crise, as pessoas desacreditam de instituições, verdades não são mais absolutas, de acordo com a cultura que nós vivemos. Nós não nos levamos por esses ventos culturais, permanecemos pisando na rocha firme da palavra de Deus. E para esta noite, então, eu gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, e nós estaremos lendo do versículo 19 ao versículo 25, um texto muito conhecido, aonde tem talvez aquele versículo, né, mais utilizado para aquelas pessoas que deixam a congregação. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Eu vou estar lendo e eu peço você que acompanhe a leitura, porque nós temos muitas versões. Então o texto diz o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque temos a palavra diante de nós. E o nosso desejo
Espírito Santo presente, é que o Senhor use esta palavra para mudar as nossas vidas, para nos alimentar, para nos confrontar. Nós precisamos do alimento espiritual nessa noite, e aqui estamos, sedentos e desejosos. Então, convença-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo vindouro, e abençoa-nos com um coração transformado, livre, liberto, um coração que deseja congregar e caminhar em família. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos utilizando, através das pregações, trechos. Então não estamos, como às vezes fazemos, uma exposição completa da carta, e por conta disso, é interessante que a gente fale um pouco do porquê o autor aos Hebreus está usando esta linguagem aqui, nesse pequeno trecho que nós lemos. Para que você entenda, a carta aos Hebreus, ela é uma exaltação a Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, ela poderia ser resumida com Jesus é superior. E durante toda a carta e todos os capítulos nós vamos vendo o autor dizendo, olha, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à antiga aliança, Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior. Ela é escrita porque a igreja, ela passava por perseguições. Então, ser um cristão, dentro do contexto de Hebreus, era, por exemplo, um judeu se torna cristão. Ele perde família, porque ele é colocado para fora de casa. Se ele é um empregado de um judeu, ele perde o emprego, ele é mandado embora, ele não é mais considerado. Ele não é mais considerado como membro da família, como membro da sociedade, como membro de toda a vida espiritual e litúrgica. Ele é jogado para fora. Então, ser um cristão implicava em perder muito. Perder muito. E o que estava acontecendo aqui, então? E o autor se vê motivado a escrever essa carta. Alguns cristãos estavam voltando. Alguns cristãos estavam regredindo, nada diferente do que acontece com a gente. Alguns cristãos estavam olhando para as dificuldades e as lutas e estavam regredindo. Por isso, o versículo 25, ele escreve que alguns estavam deixando o culto. Alguns estavam deixando de cultuar. Por quê? Porque eles estavam regredindo em sua caminhada cristã, visto que a perseguição, ela era uma perseguição muito grande. O autor aos Hebreus, então, ele deseja motivar os seus leitores a permanecerem firmes, mesmo diante de perseguições. E o argumento dele é que Cristo é superior. Cristo é superior às perseguições, Cristo é superior à família, Cristo é superior ao emprego, Cristo é superior ao dinheiro, Cristo é superior à religiosidade judaica totalmente presa aos ritos passados. Cristo é superior. Essa é a ideia da carta, o ponto central dela. Se aqueles irmãos voltassem para trás, eles estariam então voltando àqueles símbolos antigos, virando as costas para a revelação perfeita de Deus na pessoa do Filho. Diante dessa perseguição, alguns irmãos então estavam desanimando de congregar. E como é que era a vida da congregação no Antigo Testamento? Olha que nós estamos olhando para uma comunidade que está a 2000 anos de distância de nós. Então não pense que a comunidade era vivida da forma como nós vivemos aqui. Às vezes nós usamos óculos errados para ler. Nós temos que pensar, como é que eles se reuniam? E aonde eu vou buscar isso? Na própria Bíblia. O que Atos capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer? Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão a partir do pão e às orações. E no versículo 46 diz:
adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comerem e partirem o pão com grande alegria e generosidade. Então, esse é o retrato do congregar da igreja de Jerusalém de 2000 anos atrás. Congregar, então, significa se reunir. Congregar significa se juntar, ter comunhão, estar juntos. É interessante que quando nós pensamos no versículo 25, por vezes nós pensamos no culto público de domingo. Não, o que o autor está dizendo é algo muito maior, porque congregar é algo muito maior. Congregar é algo muito maior do que vir aqui apenas um dia na semana para passar 1h30. Congregar é viver juntos, é estar juntos, sermos família. Congregar é viver uma vida ativa dentro da comunidade. Nossos irmãos de Atos tinham a alegria de viver juntos. Não se limitavam apenas a se encontrar uma vez por semana. Eles estavam constantemente vivendo, apoiando e se encorajando. E quando eu falo isso, talvez as mentes aqui presentes comecem a pensar, mas naquela época era diferente. Naquela época eles tinham tempo. Eu tenho uma vida muito corrida, eu não conseguiria vir à igreja todos os dias, se houvesse culto todos os dias. Eu não conseguiria me envolver com essa comunidade, porque eu tenho muitos outros envolvimentos, eu tenho muitas outras tarefas que são muito importantes. Será que são tão importantes assim? Será que, de fato, tudo aquilo que fazemos é mais importante do que congregar? Será que a gente entende de fato o que é congregar, para colocar o congregar em alguma posição inferior dentro da nossa agenda? A gente vai olhar para o texto e clamar ao Senhor que ilumine esse texto aos nossos corações. Hoje nós temos desafios com relação ao tema congregar. É claro que não são os desafios que os nossos irmãos viviam em Jerusalém, nos seus arredores, que os hebreus viviam na época em que essa carta foi escrita. Nossos desafios não envolvem vida ou morte, os nossos desafios não envolvem perda de propriedade, perder o emprego, mas hoje o que está em jogo é conforto. O que está em jogo? O meu descanso. O que está em jogo? Meus planos, meus sonhos. São os nossos ídolos que estão em jogo. É isso que está em jogo. É não vir porque eu estou cansado. É não ir porque hoje nós temos, e olha que a nossa agenda é muito enxuta, né? Nós temos um culto domingo, culto público, oculto. Nós temos um tempo de estarmos juntos buscando aprofundamento discipulado na terça-feira, e nós temos um culto de oração e estudo bíblico na quarta. E muitos se limitam a não participar por quê? Cansaço, fadiga, conforto. Não quero me envolver muito com muitas coisas. Por vezes o nosso pensamento é esse. Nossa cultura trabalhou também, essa cultura que nós estamos inseridos, trabalhou também para colocar o homem como centro da existência, que infelizmente, irmãos, isso atingiu a igreja de uma forma tão grande, tão nociva, que hoje até mesmo congregar está condicionado à minha agenda, ao meu bem-estar, ao meu conforto e a vários outros meus que nós colocamos antes de pensarmos se devemos ou não sair dos nossos lares para congregar. Na igreja primitiva, congregar não era, entenda isso, quando nós olhamos para esses homens aqui, congregar não era parte da agenda. Congregar era a agenda. A agenda era congregar. O objetivo era congregar. O objetivo era estar apoiando uns aos outros. E o autor aos hebreus. E eu estou repetindo o autor porque nós não sabemos quem foi, né? Alguns dizem que foi Paulo, com certeza, se não foi Paulo, foi alguém muito próximo a Paulo, porque se você já leu as cartas de Paulo e você lê a carta aos Hebreus, você vê que são os mesmos termos, então é alguém ou muito próximo a Paulo, mas a questão é, quando nós olhamos para essa carta, nós vamos procurar aprender. E eu trouxe aqui 3 palavras que talvez facilitem o nosso aprendizado.
A primeira delas é privilégio. Repita comigo, privilégio. Fraquíssimo. De novo, privilégio, gratidão e compromisso. De novo, privilégio, gratidão e compromisso. São essas três, e nessas três palavras nós vamos procurar aprender sobre a importância e o que é congregar. E a primeira delas é privilégio. Congregar só é possível por causa da obra de Jesus Cristo, e é isso que o texto ele começa a nos dizer. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Para entendermos esse trecho, rapidamente, nós precisamos olhar para a antiga aliança. O que acontece, irmão? Se você, e eu estou repetindo isso direto, né, se você está fazendo a leitura anual, você está ali talvez em Levítico. No Antigo Testamento você está em Levítico. Já está ali indo para metade. Então passou por Êxodo. Passando por Êxodo, você passou pela construção do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, e essa tenda foi montada por ordem de Deus, não só por ordem, mas todas as especificações, por menores detalhes que fossem, Deus ele manda que Moisés lidere, coordene a construção de uma tenda. Então essa tenda ela era montada, e nesta tenda toda a vida litúrgica, toda a vida espiritual do povo, toda a vida de sacrifícios, de ofertas pelo pecado, ofertas de gratidão, tudo aconteceria a partir desta tenda, porque eles não tinham ainda um local. Então essa tenda, à medida que eles caminhavam pelo deserto, essa tenda ia com eles. Na realidade era a tenda que determinava, porque a nuvem ficava, e quando ela se movia, aí o povo se movia, porque a tenda, ela simbolizava a presença de Deus. E aonde a tenda ficava? Exatamente no centro. O objetivo de Deus é estar no centro. No centro. As tribos ficavam rodeadas, três tribos, e Deus já tinha ordenado, inclusive, qual a posição de cada tribo, porque Deus estava no centro. Nessa tenda tinha vários espaços, e o que é importante para a gente aqui? Saber que existia um espaço chamado Santo dos Santos. É como se o lugar onde vocês estão fosse o lugar santo, e o lugar onde eu estou fosse o Santo dos Santos. E dentro do contexto da tenda, havia uma cortina aqui, muito pesada, e essa cortina ela fazia separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos. E neste lugar, Santo dos Santos, tinha uma arca, chamada de Arca da Aliança, e nessa arca, ela simbolizava a presença de Deus. Ali o sacrifício, sangue era derramado sobre a tampa dessa arca, e tinha toda uma questão cerimonial voltada para a arca muitas vezes ia à frente do povo para a batalha, os levitas iam levando a arca. Então a arca ela simbolizava a presença de Deus. Mas, como eu disse, as pessoas não tinham acesso à presença. A arca ficava em um lugar separado, havia uma cortina que separava os homens, mulheres, dessa presença. E somente um homem podia entrar, e ele entrava uma vez por ano dentro deste ambiente totalmente santo para poder oferecer sacrifício. E este homem era o sumo sacerdote. Então, Hebreus está olhando para a antiga aliança, olhando para a tenda, olhando para a cortina que separava, olhando para o sumo sacerdote, que era o único que poderia entrar uma vez por ano ali, oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Este é o quadro que Hebreus ele tem em mente. Mas então o autor vai dizer: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Você entende o que o autor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, quando nós estávamos na antiga aliança, era impossível que os homens, que o povo se aproximassem de Deus. Por quê? Porque havia uma cortina que separava, e obviamente que essa cortina, ela protegia o povo da santidade de Deus.
Porque Deus é tão santo e o homem pecador, que se o homem ele entrasse na presença desse Deus santo, ele iria morrer. Então essa cortina ela estava ali para proteger o homem, não é para proteger a presença de Deus do pecador tocar nela, é o contrário. Só que o autor aos Hebreus diz o seguinte: Cristo, através do seu sangue, ele rasga essa cortina. O sangue agora que está sobre o povo não é mais o sangue de bodes, não é mais o sangue de cordeiros, é o sangue do próprio Cristo. E o sangue de Cristo sobre nós possibilita, garante, na verdade, que nós agora temos acesso à presença de Deus. Então ele está dizendo, nós não estamos mais limitados, nós não estamos mais separados, nós não estamos mais dependentes de um homem como nós, porque agora nós temos um sumo sacerdote perfeito, que adentrou não ao santo dos santos do tabernáculo ou do templo, mas adentrou a presença do próprio Deus. E agora, por causa do seu sangue, nós temos condições de nos aproximar. Cristo, então, estabelece esse sistema superior de que não é mais preciso matar animais, não é mais preciso sacrifícios, agora é preciso crer nele. E acesso à presença de Deus está condicionada à crença, a crer em Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Também é o sacrifício, e com o seu próprio sangue, não com o sangue de bezerros ou bodes, ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas garantiu salvação ao seu povo, à sua igreja. Hebreus 10:12 diz: o nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se ao lugar de honra à direita de Deus. O sacrifício foi ele mesmo. Ele morreu uma vez apenas. E após morrer, derrama o seu sangue sobre a sua igreja e se assenta à destra do Pai. E agora a presença de Deus. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Então esse é o grande milagre. Esse é o grande privilégio. Homens e mulheres pecadores são agora limpos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Não há mais empecilhos, o véu se rasgou, a cortina foi rasgada e agora nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Nós podemos entrar e ter acesso à presença de Deus. O caminho está livre, a porta foi aberta por Cristo. E como que nós entramos então? O texto vai dizer, por causa do sangue podemos entrar com confiança no lugar santo, ou melhor, no lugar santíssimo. Nós estávamos separados, nós estávamos impossibilitados de ter essa comunhão com Deus, de conhecer Deus, de ter intimidade com Ele. Mas Cristo, então, Ele nos resgata. Gálatas 1:4 diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, por nós, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória para os séculos dos séculos. Amém. Você entende que Paulo está falando em Gálatas? Ele nos desarraigou. O que é isso, pastor? O que é desarraigar? Desarraigar era arrancar uma árvore com todas as suas raízes, era tirar uma pessoa de um determinado lugar, à força. O sacrifício de Cristo faz isso. Nós estávamos completamente plantados neste mundo corrupto, nós estávamos completamente destruídos, nós estávamos completamente mortos, nós estávamos nas mãos de Satanás, nós éramos escravos do pecado. E o que o Hebreus está dizendo, o texto de Hebreus está dizendo é, Cristo, com o seu sacrifício, Ele nos arrancou a força, Ele nos resgatou, e agora, nos limpando pelo seu sangue, Ele nos dá completo acesso ao Pai. Nós fomos salvos, resgatados com mão poderosa. E por que Ele diz então que entramos com confiança? É simples. Porque quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos que havia medo
Por quê? Por exemplo, quando Deus vai se manifestar no episódio dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, lá no versículo 18 diz: quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, e quando viu o clarão e raios e fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Havia temor, havia medo, não só um temor, um respeito, mas havia medo. Você vai lembrar quando Davi, por exemplo, resgata a Arca da Aliança, e existia um protocolo estabelecido por Deus para carregar a arca, através dos levitas, colocam num carro de boi a arca, então ela vai cair e alguém vai botar a mão na arca, e aí o que acontece? É fulminado e morre. Havia medo. Mas o que o autor aos Hebreus está dizendo agora? O caminho foi aberto, a porta está aberta, o véu se rasgou. Nós estamos agora contemplando a presença de Deus e podemos ter acesso a esta presença. E não temos mais acesso, e não vamos mais nos aproximar com medo, mas nós nos aproximamos com confiança. Nós nos aproximamos confiantes de que o sacrifício de Cristo, o sacrifício do nosso Senhor, Ele garantiu para nós um lugar na presença de Deus. Ele garantiu que nós podemos, embora ainda pecadores e lutando contra o pecado, mas vivendo o arrependimento, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, adentrar a presença de Deus, esse ambiente espiritual, e desfrutar dessa presença. E não entramos com medo, não entramos ressabiados, não entramos preocupados em de repente sermos fulminados. Não, nós entramos com confiança, nós entramos com alegria, nós entramos com gratidão, nos ajoelhamos na presença do nosso Senhor. Por quê? Porque cultuar, porque desfrutar da presença de Deus é um milagre. Nós éramos para estar mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos resgatou. Temos confiança e não mais temor. Não temos medo de nos relacionar com o nosso Deus, mas liberdade. Cristo conquistou isso para nós. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Estávamos na presença de Deus, ou melhor, estamos agora na presença de Deus. Entramos por essas portas, entramos juntos por essas portas com confiança de que neste momento Deus estaria aqui presente, falando aos nossos corações, alimentando as nossas vidas. Deus está aqui agora, queridos. Estamos na presença dEle. Temos liberdade de glorificá-lo, temos liberdade de adorar a Ele, temos liberdade de falar com Ele, temos liberdade de chorar na presença dEle, de pedir e de agradecer. Por que nós temos essa liberdade, então? Por que não há mais cortinas? Por que não há mais rituais? Porque Cristo abriu o caminho para nós e agora entramos com confiança. Você entende, então, por que congregar é um privilégio? Congregar é um milagre. Estávamos distantes e fomos aproximados. Fomos alcançados. Entramos na presença de Deus não mais com medo, mas com gratidão, com lágrimas, coração cheio de alegria, confiança. Estamos juntos, somos corpo, somos família. E este privilégio nos conduz à gratidão. Por isso, não faça pouco caso do congregar. Não pense que congregar é algo pequeno. Congregar é um milagre. Estar aqui nessa noite é um milagre, porque a minha carne gostaria que eu estivesse em outros lugares, mas Cristo me alcançou e me perdoou. Se você está aqui, não é um cristão, é um milagre você estar aqui, porque a sua carne queria que você estivesse em tantos outros lugares, mas Cristo te trouxe a essa casa de oração através do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui falando sobre este milagre maravilhoso, que é ter acesso à presença de Deus. Esse privilégio nos leva à gratidão. A gratidão de termos uma nova natureza. E agora esta nova natureza deseja congregar. Versículos 22 e 23. Entremos com o coração sincero e plena convicção da fé.
Pois a nossa consciência culpada foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A obra de Cristo, a obra que Cristo fez, essa obra poderosa, ela não só nos resgata, mas nos transforma. Nos aproximamos de Deus agora com confiança, porque fomos transformados, porque fomos perdoados, porque o nosso pecado, a nossa dívida foi paga por Cristo naquela cruz. Fomos completamente transformados, o nosso coração corrupto foi transformado. Este coração agora é um coração sincero. O que significa quando o autor diz ter um coração sincero, um coração genuíno, um coração sem superficialidade, um coração sem hipocrisia, um coração sem segundas intenções? Por isso que nós não nos aproximamos de Deus. Se você se aproxima, peça perdão para ter algum tipo de benefício. Existem benefícios tremendos. A glória eterna é um benefício eterno, tremendo, maravilhoso, milagroso, mas nós nos aproximamos de Deus para ganhar coisas. Nós nos aproximamos de Deus para ter comunhão com Ele. Essa deve ser a nossa oração todos os dias do nosso devocional. Estamos chegando até esse local, quer seja na sua sala, no quarto, na cozinha, ou onde você faz o seu devocional, é para conhecer Deus, é para ter intimidade com Ele. Essa é a motivação. O nosso coração é sincero, ele não é um coração hipócrita, ele não tem segundas intenções. Ele quer adorar a Deus, ele quer conhecer Deus, para que através desse conhecimento possa adorar. Fomos purificados da consciência culpada. Nosso corpo lavado com água, aqui a ideia tem uma imagem no Antigo Testamento, e a gente vai ver, mas também dá a ideia de batismo, né? Nós fomos lavados, fomos purificados. Essa imagem ela é tirada da Antiga Aliança porque o sacerdote, havia uma bacia com água e o sacerdote precisava se purificar. O sacerdote, para poder entrar e começar então a servir, ele precisava se purificar. Então o que o autor está dizendo é, nós fomos purificados já. O Senhor Jesus nos purificou. O Senhor Jesus transformou o nosso coração. Nosso coração não é mais uma fábrica de ídolos. Nosso coração agora tem um Senhor apenas, Deus. Nossa consciência que vivia culpada, esmagada pela culpa, pelo pecado cometido, agora não vive mais. Por quê? Porque nós nos ajoelhamos e pedimos perdão ao Senhor e Ele nos transforma, Ele nos perdoa, Ele tira de nós o peso da culpa. Pelo seu Espírito, Ele limpa os nossos pensamentos, Ele limpa os desejos mais íntimos, Ele cura a culpa por uma vida distante e pecaminosa. E nós sabemos que existem pecados ocultos, existem necessidades carnais que tentam nos dominar, existem preocupações tremendas que nada tem a ver com Deus e que na verdade demonstram a nossa falta de confiança. E a nossa falta de confiança é porque nós não estamos próximos, porque quanto mais próximos estivermos, mais conhecendo o Senhor, mais confiaremos nele. Mas Cristo resolve tudo isso. Se você tem vivido uma consciência culpada, Cristo é a resposta. Se o seu coração é um coração que é um coração corrupto, é um coração que procura tem sempre segundas intenções, até mesmo com relação à sua caminhada comunitária, o seu congregar, Cristo é a solução. Se você está preso ao pecado, Cristo é a solução. Ah, pastor, mas eu tenho dúvidas. Cristo é a solução. É Cristo. O que nós temos que fazer é entregar as nossas vidas ao Senhor, é crer que Ele abriu o caminho para a presença, que Ele abriu a porta e agora nós temos acesso a Deus e podemos desfrutar dessa presença. Podemos desfrutar. Cristo nos curou, queridos, e deseja curar cada um que está aqui, ainda sangrando pelos seus pecados. Cristo nos cura. Em Cristo nossos pecados são cobertos no sangue, nossas vidas são transformadas. Deus se satisfez com o sangue de Cristo.
O sangue que foi aspergido, lançado sobre nós, isso satisfez a Deus. O pecado é removido e a nossa consciência agora livre. Podemos adorar, transformados no interior, lavados pela palavra, nascidos de novo. É quem nós somos. O texto ele vai dizer: apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Devemos então nos agarrar a essa confissão da esperança. Que confissão é essa? A que Cristo é superior, que Cristo é suficiente, que todas essas demandas que nós temos e até mesmo o pecado que temos lutado contra ele não podem se comparar a Cristo. Então eu me agarro a Cristo e Cristo me conduz pelo caminho dessa vida, por essas estradas tortuosas. É Cristo quem vai me conduzir através do seu Espírito Santo. Eu preciso então ter essa confiança inabalável. Eu preciso ter fé nesse Senhor que agora está assentado à destra de Deus. A ideia de Hebreus aqui é que Deus envolve. Sabe quando você pega um presente e você então vai envolver num papel de presente, deixar bonito? Essa é a ideia aqui. É que Deus ele envolve a nossa esperança com suas promessas. Então, nós temos esperança, e quando o texto diz aqui que nós temos esperança, é diferente. Essa esperança que nós professamos não é uma esperança no sentido de esperar por aquilo que vai ou não vai acontecer, mas é só esperar o tempo de acontecer. Exemplo, Ana Liz está ali na barriga. E aí já tem a esperança de quê? De que no mês tal a Ana Liz vai chegar, assim como a Júlia, a Lúcia chegou. Não, vai chegar provavelmente ali final do mês tal, e a esperança é essa, é esperar o dia. Deus, ele pega a nossa esperança e envolve em suas promessas. E nós sabemos que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então não há dúvida, há descanso. Nós descansamos e aguardamos o dia do cumprimento das promessas do Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é digno de confiança. Acredito que ninguém tenha dúvidas disso. E ele não apenas nos convida a nos aproximarmos dele, mas também garante que a sua graça e misericórdia estarão disponíveis para nós. Nós temos acesso à graça e à misericórdia de Deus. Nós não só nos aproximamos, mas nós temos acesso a essa graça maravilhosa, essa graça imerecida, e essa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Essa confiança na fidelidade de Deus deve nos encorajar a perseverar em nossa jornada de congregar. A gente continua de pé. E eu sei que não é fácil, queridos. Você vai falar, pastor, você não sabe pelo que eu passei. Você não sabe pelo que eu passei também. Ou talvez saiba. Se estiver algum tempo comigo, sabe do que eu passei, sabe das humilhações, sabe dos problemas, sabe das dificuldades, sabe de tudo. Ou sabe de uma parte. E eu sei talvez uma parte da tua história. E você vai dizer, mas tem muito mais coisas. É isso aí. Mas não importa. Porque é Cristo superior a tudo isso. Cristo é superior a tudo isso. E Cristo nos conduz, então, à presença deste Deus, que torna disponível para nós graça e misericórdia. Sabemos que Ele está no controle, seus planos são perfeitos, que sua bondade e amor nunca irão se esgotar. Essa certeza nos dá força para enfrentar as circunstâncias. É por isso que nós enfrentamos circunstâncias. A gente não enfrenta circunstância porque é fácil ou porque é forte. Não, é difícil e nós somos fracos. Mas é pela confiança de que Deus está no controle. Deus está no controle. Essa certeza nos dá força para enfrentarmos, pois temos a garantia de que Deus está conosco e cumprirá as suas promessas. Mas a gratidão em podermos congregar não nos conduz a uma vida distante e individual. A gratidão, ela nos conduz ao compromisso, que é o nosso último ponto.
Congregar é apoiar, encorajar uns aos outros. E aqui é a parte prática, né? É onde nós nos enxergamos vivendo. Até então é a obra salvadora, é Cristo nos lavando com seu sangue, abrindo o caminho, nos colocando na presença de Deus, e ali nossa consciência sendo transformada, nosso coração sendo transformado. Mas então, como é que isso se torna palpável para nós? É aqui. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que toda essa transformação se torna real. É aqui que as pessoas enxergam essa transformação. É aqui que o mundo enxerga o poder transformador de Deus, porque olha para nós e fala: olha esse pessoal, eles são loucos, não são normais. De fato não somos, né? Porque aquilo que nós cremos é loucura para o mundo. Versículo 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Existe algo que recebemos quando Cristo nos alcança. Quando Cristo nos alcança, dentre a obra milagrosa e poderosa que Ele faz, existe um ponto central nessa obra que é algo que nós recebemos. E é o amor. É o amor. A única forma de você explicar o congregar, a única forma de você congregar e lutar para congregar, é você amar essas pessoas. É você amar quem está do teu lado. É a única forma. Sabe por quê? Porque eu trabalho. E eu saio para trabalhar todos os dias, e há 8 anos eu trabalho no mesmo lugar. Mas se eu pudesse, eu não iria trabalhar lá. E não é porque é ruim, mas é porque eu não amo aquelas pessoas como eu amo, por exemplo, vocês. Mas eu fico animado quando eu saio daqui na quarta-feira. E aí eu penso assim: caramba, daqui a pouco é domingo e a gente vai voltar. E no domingo a gente pode estar junto, e agora tem um pequeno grupo, então a segunda-feira está em casa, mas na terça-feira eu falo assim: caramba, amanhã a gente vai se reunir. Terça-feira, sensacional, a gente ali debatendo, tenho certeza que lá na Nova São Pedro não foi diferente, e você fala: cara, e a gente está aprofundando e ouvindo a experiência do outro, e ouvindo um testemunho aqui, uma colocação ali, você fala: isso é crescimento, isso é congregar, isso é estar junto, isso é alegria, você sai motivado, ao invés de você sair estressado: pô, vou para lá terça-feira, é chato, eu quero descansar. Não, você vai com o coração aberto. E aí você é tão abençoado que você fala: cara, amanhã tem de novo. Amanhã a gente vai estar junto. E aí a gente fala de oração, de Jó. Semana passada foi Jó, e aí a gente aprende sobre Jó e fala: caramba, preciso ser ousado em oração. Preciso orar mais, e preciso orar pelos meus irmãos. Mas o ponto central de tudo isso: sair de casa, vir para cá, ir na terça-feira, vir na quarta-feira, sair para evangelizar, trazer alimento, ofertar, dar dinheiro, apoiar adolescentes, apoiar palestra de família, apoiar isso e apoiar aquilo. Qual é o ponto central? O amor. Cristo, ao nos transformar, nos enche de amor, e só é possível congregar se houver amor. Todo compromisso que assumimos em nossa vida comunitária, toda essa vida de congregação, é ou deveria ser, motivado por amor. Você se lembra da lei do reino de semana passada? Repetida aqui. Lembra da lei do reino? Amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o ponto. Pastor, eu não amo congregar porque você não tem amor. Você precisa clamar a Deus. E aí eu entendo, queridos. É difícil amar o diferente. Existe um diferente que eu preciso amar. Existe uma aliança entre eu e a minha esposa, e eu amo. Meu filho, por vezes, é difícil amar, mas eu amo. E talvez você não se enxergue como família. Você enxergue esse ambiente como um acessório apenas, como um anexo. E aí você fala: não, eu amo a minha esposa, amo meu filho, meu pai, minha mãe. São pessoas difíceis, mas eu amo. Pô, mas esse pessoal aqui é muito difícil. Esse pessoal aqui é muito complicado. Mas essa é a questão. Quando você entende, e esse entendimento não é um entendimento apenas cognitivo, é algo espiritual.
Quando você entende que Deus te colocou nesse lugar. E não é só para você amar, porque você não é um anjinho, tá, querido? Você não é a pessoa mais fácil do mundo. Ah, porque o pessoal é difícil. Olha no espelho, irmão. Dá uma olhada no espelho. Pergunta com sinceridade para a esposa ou para o esposo quem você é. Meu amor, fala com sinceridade. O que eu faço, Tiago? É uma lista. Porque você não é um bebezinho bonitinho. Você não é um anjinho. Está entendendo? Você também é difícil. Eu sou difícil. Todos nós. Sabe qual é o ponto aqui? Cristo nos amou. E agora Ele manda que a gente se ame. E não há outro caminho. Sabe por que congregamos? Porque nós somos transformados para amar o próximo. Começando, Paulo vai dizer, pelos domésticos da fé, pelos membros, por aqueles que estão junto com a gente. Esse é o nosso compromisso. Aqui está o nosso compromisso. Amar. Ah, mas fulano é inconveniente, ame ele. Ah, mas o outro ali é chatinho, ame ele também. Ah, aquele ali é sem graça, ame ele. Aquele ali é engraçadinho. O outro fala alto, Jorge fala alto, tá cara, ame o Jorge, mano, fala alto. Liliane quase não fala, ame Liliane. Tá entendendo? É isso aí, irmã Ceni. Ame a irmã Ceni, ame o Luiz Cláudio. Ame a Larissa. Ame o Marcinho, olha lá o Marcinho. Dormiu hoje à tarde, veio tranquilo para o culto. Ame-o. É isso que você tem que fazer. Amar a Lúcia é fácil. Bebezinho, pecadora, mas bebê. Difícil é amar o pastor. Ame o pastor. Ame Rosineide. Olha lá, Rosineide. Falei de amar o pastor, agora é difícil, né? Ame Rosineide. Está entendendo? Esse é o ponto principal e essa é a resposta para congregar. Por que você congrega? Porque amamos, porque fomos levados a amar. E o que nós fazemos então? E eu termino com esse amor. Encorajamos uns aos outros. Você percebe o que o autor aos Hebreus faz aqui? Ele traz dois opostos. Ele diz, encoraje uns aos outros e não deixe de se reunir. Por quê? Porque se você deixar de se reunir, tu não pode encorajar. Se você abandonar a comunidade, você não pode encorajar e ser encorajado. Então o que você tem que fazer? Encorajar. É uma atividade essencial, que a negligência, né, encorajar é essencial, que a negligência de congregar, ela nos impede de fazer. Então o autor está nos prevenindo. Esteja no meio do povo. Esteja junto do povo. Eu vou usar um exemplo que eu achei sensacional, que a Larissa compartilhou conosco no pequeno grupo. Sabe o que a gente tem que fazer, queridos? Sabe quando você não vê defeito? Quando você está muito junto. Agora, quando tu começa a se afastar, e você começa a ter uma visão panorâmica, e você começa a ver um monte de defeito, um monte de problema, para de se afastar, para de andar para trás, ande para o meio do povo, ande para o meio do grupo, abrace seu irmão, caminhe juntamente com ele, encoraje ele, ou seja, encorajado por ele. A nossa fraqueza é muito grande. Ela ainda persiste em nossos corpos. Temos desejos de não congregar. Não queremos nos submeter. Não queremos ser membros uns dos outros. Mas precisamos ter comunhão. Essa comunhão regular, essa comunhão semanal. Precisamos ter. Muito mais do que uma vez por semana. Precisamos nos encontrar com os nossos irmãos. Precisamos ensinar, encorajar, estimular uns aos outros. A comunhão entre a igreja é essencial para que possamos perseverar na fé. Sabe por que a gente cai tanto? Porque a gente não tem ninguém para se apoiar. Mas a gente não tem ninguém para se apoiar, não é porque não tem ninguém, é porque nós, por vezes, nos afastamos. Nós fazemos um caminho contrário. Ao invés de fazer um caminho para o centro, a gente faz um caminho contrário. Perseverar na fé está diretamente ligado à nossa comunhão com esse Deus maravilhoso, que agora o caminho está aberto por causa de Cristo, e perseverar na fé está diretamente ligado à nossa vida comunitária. Nós nos fortalecemos aqui. Nós somos usados por Deus.
nós apoiamos, nosso ombro é usado para que os nossos irmãos possam ter um apoio nos momentos de dificuldade, e o ombro dos nossos irmãos também. Quando nos reunimos como irmãos em Cristo, temos a oportunidade de nos fortalecer. Compartilhamos lutas, vitórias, esperanças, encontrando força e inspiração uns dos outros. Essa troca de experiência, esse encorajamento é fundamental para que possamos enfrentar os desafios com determinação. Então não abandone a comunhão. Não abandonarmos a comunhão, uma orientação crucial, pois a comunhão e o companheirismo entre cristãos é essencial para o nosso crescimento e para a nossa perseverança. A gente cresce em família, a gente cresce juntos. A participação ativa na igreja local, queridos, nos conecta como uma comunidade de crentes. E essa comunidade ela pode nos ajudar a manter o foco em Deus e crescer em nossa caminhada espiritual. São só vantagens. Aí você vai dizer, mas tem problemas também. Claro que tem, em qualquer lugar tem, na nossa casa, no trabalho, na faculdade, na escola, e a igreja não é um lugar perfeito, é um lugar onde pecadores se reúnem. Teremos problemas. Sabe o que a gente faz com os problemas? A gente resolve. A gente senta, a gente ora junto, a gente pede perdão, o outro perdoa, e vida que segue. E a gente cresce. E a gente cresce. E a gente cresce. E ele termina dizendo, né, sobretudo agora, que o dia está próximo. Nós não podemos deixar de congregar, sobretudo por quê? Porque o dia está próximo. Que dia é esse, né? É exatamente a esperança na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, então, é este elemento motivador. Eu não posso deixar de congregar. Jesus está voltando. E ele vem buscar a igreja. Eu não posso ficar em casa. Terça-feira, vou lá discutir com os irmãos, discutir o tema. Estamos falando sobre os temas de domingo. Vou lá. Quarta-feira eu quero aprender mais sobre oração. E eu vou aprender. E eu estou junto com os irmãos, apoiando e sendo apoiado. Por quê? Jesus está voltando. Eu estou indo junto com esse povo para o céu. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele voltará para resgatar a sua igreja e estabelecer seu reino eterno. E essa expectativa deve nos motivar a viver em comunidade. Enquanto aguardamos o retorno do Senhor, mantemos o foco em sua promessa, em sua fidelidade, seu amor. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, seguimos as suas orientações. Nos humilhamos diante do poder do Espírito Santo e obedecemos a sua vontade de vivermos em congregação, de congregar. Concluo então, o pecado nos impossibilita dessa união e adoração. Mas Cristo, através do seu sacrifício, abre novamente o caminho para congregarmos e cultuarmos, buscando, motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não tínhamos acesso à presença de Deus, mas agora temos. O sangue de Cristo nos limpou. E não temos acesso individual, tá? Estamos indo como igreja. E a igreja está reunida. Parte dela, neste momento, na presença de Deus, parte dela espalhada por essa terra. E um dia todos nós estaremos juntos. Mas aqueles que estão espalhados pela terra, é aqui o lugar. É aqui o lugar de reunião. É aqui o nosso endereço. É aqui a nossa casa de oração. E é aqui que nós devemos estar. Em Cristo, o Espírito nos aproxima para aprendermos junto a palavra, comermos e bebermos junto em memória de Cristo, levantarmos nossas vozes em oração e canções, encorajarmos uns aos outros com amorosas palavras de exortação, conforto e admoestação. Todas essas são atividades de criaturas que precisam da presença de Deus. Precisam da presença uma das outras e precisam cumprir os propósitos de Deus. E um desses propósitos é congregar. Então, não deixe de congregar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, pelos irmãos presentes, pela graça, pela misericórdia do Senhor, por um tema tão necessário, Pai. Por um tema que precisamos tanto, Senhor. Que o Seu Espírito possa nos convencer. Essa é uma obra que só o Senhor pode fazer. Usar, Deus, esse texto e transformar vidas. Então, transforme.
Esse é o nosso desejo comum, em nome de Jesus. Amém.